quê? Tô aqui, pensando só. Pensando sobre o quê? Sobre eu mesmo. Literalmente. Você tá se olhando e tá falando, tô uma bonito, foto minha, eu falei, hein? nossa, que fotão. Entendi. Quem morreu? Fernanda, prazer, esse é o canal das Bi, esse é o Bi News, onde a gente fala as notícias que são mais importantes ou não que aconteceram na semana passada. Hoje no Bi News, vistoria em escola pública do Rio de Janeiro. Polícia Civil perde imagens de assassinos de Marielle. Perdeu. Congresso conservador é responsável por falas inesquecíveis, infelizmente. 2 técnicos negros se enfrentam na Série A do Campeonato Brasileiro e o técnico do Bahia dá uma aula sobre racismo. Irmã Dulce vira santa e espanta até Bolsonaro. Jane Fonda é presa em protesto. O escândalo do tênis sem lacre. Novidades para fãs de Sandy Júnior. Novidade para as gays no Jornal Nacional. E todas as referências do videoclipe mais esperado desse ano. Hoje no Bi News, diretamente do Inovabrab, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pediram pra eu falar boa madrugada na semana passada, porque tem gente que assiste de madrugada. E fique aqui com esses comerciais. Ou não. Vamos começar com a primeira notícia. Rolou uma vistoria no Colégio Pedro II. 2 deputados, os mesmos, lembra que subiram na placa e destruíram a placa de Marielle? Né? Foram os mesmos indivíduos que foram eleitos depois de tudo isso, entraram no colégio em busca de provas de doutrinação esquerdopata e ideologia de gênero. Enfim, estavam procurando a tal da balbúrdia. Só que a questão é que eles não pediram autorização para poder fazer isso. Não está dentro do escopo das responsabilidades de um deputado estadual fazer vistorias em colégios. Né? O deputado legisla, ele não tem que ficar ali entrando dentro de escola e verificando o que está acontecendo ou não. E eles foram expulsos de lá. Expulso é até bacana dizer, né? Eles foram escorraçados por todos os alunos ao som de Por Marielle, quero justiça, não aceito deputado de milícia. Crianças. É esse o país que a gente está vivendo. Além da gente ter a censura cultural, que está rolando há um tempo já, agora a gente está vendo essa censura entrar dentro das escolas. E aí, aonde que a gente vai chegar, gente? Assim, daqui a um ano, o que vai estar acontecendo? Vamos para a próxima notícia. E tem a ver com censura também, mas uma censura diferente, que é aquela censura que você quer evitar com que as pessoas saibam os fatos reais. O que acontece? A Polícia Civil, que estava responsável por investigar os assassinatos de Marielle e Anderson, perderam um pendrive que tinha imagens que conseguiriam identificar quem foram os atiradores, né, os assassinos de Marielle e Anderson. O que acontece? A Polícia Civil tinha feito o trajeto e conseguido algumas câmeras para poder provar que o carro que acabou atirando em Marielle e no Anderson tinha passado por alguns lugares e eles conseguiram imagens de várias câmeras diferentes. Em uma dessas câmeras era a única que você conseguia identificar quem é que estava dentro do carro, porque todas as outras imagens, o carro com isso filme, não dava para ver quem é que estava lá dentro. Mas aí tinha um lugar que conseguia identificar quem eram os caras que estavam lá dentro. E aí o que aconteceu com essas imagens que conseguia identificar as únicas pessoas que estavam dentro do carro? Perdeu, gente. Perdeu. Não acharam as armas, inclusive a Polícia Federal, que agora tomou conta da investigação, descobriu que a esposa de um dos acusados e acho que o primo, essa galera aí da milícia jogou fora e deu, né? Sumiu com as armas de um dos acusados. Então agora você não tem nem mais a arma e agora você não tem mais a imagem também. Isso faz com que abram brechas para que, num julgamento, eles possam até ser inocentados. Né? Porque se você não tem prova, como é que você prova que são eles mesmos que fizeram o assassinato? Então a gente está atento. Polícia Civil
Inclusive, a mesma Polícia Civil que outro dia invadiu o hospital onde a Agatha morreu para poder pegar as balas encontradas dentro do corpo dela. Por que será? Então, eles queriam acabar também, censurar o fato de que foram eles que assassinaram uma menina de 8 anos. Enfim, enquanto tudo isso acontecia, a galera conservadora do país se reuniu no maior congresso de conservadores do mundo. É um congresso que sempre aconteceu nos Estados Unidos, e aí já aconteceu uma vez no Japão, uma vez na Austrália, e aí o Eduardinho, número 2, o Eduardo é o número 2, né? O 02. O 02 foi lá e fez com que fez e trouxe o congresso aqui para o Brasil, e várias pessoas falaram nesse evento, inclusive os ministros mais Chernobyl do Bolsonaro falaram nesse evento. Inclusive, você viu o que o 02 fez? Ele produziu uma camiseta falando que deu uma nova interpretação para LGBT, que era Liberty, Guns, Bolsonaro e Trump. Aí a galera da internet falou, pode até ser, mas tá faltando o quê do Queiroz? Cadê? Enfim, e aí o que vários ministros falaram nesse congresso, inclusive Damares, que começou o discurso dela falando que estava lá há 24 horas e ninguém tinha oferecido para ela ainda um cigarro de maconha e nenhuma menina tinha enfiado o crucifixo na vagina. O que leva a gente a entender que talvez algum menino tenha feito isso. Enfim, tudo isso é baseado no que é baseada a vida da Damares, que é em fake news, né? De que em protestos, em universidades, as pessoas saem por aí enfiando crucifixos nas vaginas e fumando maconha. O rolê é que, além de falar tudo isso, ela trata a esquerda, inclusive ela denomina a esquerda como o cão, caso ela é uma pastora. Ela fala sobre Deus e Jesus Cristo e tá falando que qualquer pessoa esquerda que pense diferente de qualquer pessoa conservadora é a encarnação do demônio. É praticamente isso que ela tá falando. E aí outra coisa que ela foi ovacionada é que ela realmente bate na tecla da população indígena, principalmente falando dos tais infanticídios que acontecem. Assim, as pessoas que estudam isso, no caso antropólogos, que passam, assim, a vida estudando quem são as populações indígenas que vivem no país e quais são as tradições dela, falam que é uma minoria dessas populações que praticam o infanticídio. E aí a Damares pega esse fato e generaliza para que ela consiga entrar dentro dessas comunidades e catequizar e evangelizar a galera. É um pensamento digno de Pedro Álvares Cabral, de Colombo, de quem mais? Essa galera aí que era muito atual em 1500, mas que hoje, em 2019, a gente já sabe que é uma coisa que não dá muito certo, que leva a genocídio, que leva, né, à destruição da cultura, à destruição de um povo como um todo. Vamos falar de racismo? O que acontece nesse final de semana, os únicos 2 técnicos negros da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino se enfrentaram. Um é o técnico do Bahia e o outro é o técnico do Fluminense. O Fluminense, caso você não saiba, aí é uma informação da titia Fê, a torcida do Fluminense tem o apelido de pó de arroz. E eles têm esse apelido porque, durante muito tempo, pessoas negras, homens negros, não eram permitidos dentro do futebol. E eles tinham um jogador que era um negro de pele clara, que usava o pó de arroz para poder dar uma disfarçada e tentar, né, passar por uma pessoa branca. E aí ele era muito bom e, por isso, a torcida acabou acolhendo esse apelido, que teoricamente era para ser pejorativo, como uma coisa, somos pó de arroz, sim. Mas voltamos para esse embate. O técnico do Sport Clube Bahia, que a gente já falou muitas vezes aqui, que está fazendo uma divulgação e um trabalho muito bacana em relação a todas as minorias dentro do time.
O técnico, durante uma coletiva de imprensa, foi perguntado o que ele achava sobre o fato deles serem os únicos 2 técnicos negros da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, se você pensa em Série A e Série B, são só 3, né? Então, de 40 times da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, você tem só 3 técnicos negros. E aí ele começou a responder e deu uma aula sobre racismo estrutural e sobre como essas forças funcionam. Eu não entendo nada de futebol, tá, gente? Então eu não sei se ele é um bom técnico de futebol, não sei se ele é um mau, né? Mas o que eu sei é que ele é um cara que tá numa posição muito bacana de poder falar coisas como essa e tá falando, e isso eu achei admirável. Vou deixar aqui embaixo o link da resposta dele para essa pergunta, que foi uma aula sobre racismo estrutural. Então, mesmo se você não gosta de futebol, assim, não tem nada a ver com futebol a resposta dele. A resposta dele tem a ver com a sociedade brasileira como um todo. E o fato de que a gente está acostumado a ver homens negros como jogadores, ou como assistentes técnicos, ou como massagistas, mas a gente nunca vê eles em posição de destaque como no técnico, porque, afinal, um técnico negro talvez incomode muita gente. Inclusive, vamos aproveitar essa notícia e esse homem negro que está em destaque no esporte brasileiro para falar sobre 3 diretores periféricos e negros que abriram um canal que chama Planafros, inclusive Valtinho Regi e o PH Cortes, que fazem parte dessa galera maravilhosa. Eles abriram um canal no YouTube e um Instagram e Twitter tem também, com a ideia de contar histórias a partir de uma lente subjetiva. São histórias contadas a partir da ótica, estereótipos e emoção. Então, assim, entra lá, eles já soltaram um videoclipe. Então, acho que a ideia é trazer essas vozes da periferia, na perspectiva deles, sobre eles e contar as histórias deles. E isso é muito legal, então corre lá para poder assistir. Mas agora vamos falar de uma santa, que é tão santa que, quando foi ser santificada, tirou todo o mal do Vaticano e impediu com que o Bolsonaro pousasse por lá. A irmã Dulce é uma baiana que, assim, foi muito conhecida como uma padroeira dos pobres, porque ela ajudava e dava assistência médica para todo mundo que precisava e peitava presidente, peitava governador, peitava deputado, pedia ajuda para todo mundo e acabou sendo santificada porque foram reconhecidos 2 milagres, né, colocados, que as pessoas rezaram lá. Rezou pra santa e aí o cara voltou a enxergar depois de 15 anos e a moça tava morrendo no hospital com hemorragia, rezaram pra santa e a moça sobreviveu. Enfim, aparentemente essa é a santificação, uma das santificações mais velozes da atualidade, só perdendo, acho que pro Papa João Paulo II e pra Madre Teresa de Calcutá. E é a primeira santa que nasceu no Brasil. E ela era o quê? Baiana. Bolsonaro tinha confirmado a presença no evento, mas aí foi chegando perto, ele falou que não ia mais, que tinha outros compromissos. Rumores de que foi pressão da ala evangélica do governo, falando para ele não se meter com os católicos, porque o Papa Francisco não tá gostando muito do que o Bolsonaro tá fazendo aqui no Brasil. E aí o Bolsonaro foi e não foi, e aí esse foi considerado o 3º milagre da Santa Dulce dos pobres. Mentira, não foi considerado, mas bem que podia. Eu acho. Mas enfim, tem mais informação aqui embaixo sobre a irmã Dulce. E aí, ao invés de ir lá pro Vaticano pra canonização, acho que é isso, né? Pra santificação lá da santa, ao invés de ir lá pro Vaticano, ele decidiu ir lá pra Aparecida do Norte, porque também foi dia das crianças, dia da Aparecida do Norte. E aparentemente, ele chegou logo depois de um discurso do arcebispo Dom Orlando, que falou, as palavras são dele, tá? Do arcebispo da Igreja Católica, lá em Aparecida do Norte, no dia da Santa Padroeira do Brasil. Temos o dragão do tradicionalismo. A direita é violenta, é injusta. Estão fuzilando o Papa, o Sínodo, o Concílio Vaticano II. Enfim, o que ele tá falando é que eles estão fazendo merda. E aí logo depois o Bolsonaro chegou e aí foi vaiado. Porque, embora o Bolsonaro seja católico, já tenha se autoafirmado como católico, ele tem defendido muito mais os interesses da igreja evangélica, que tem dominado a política do país, do que da Igreja Católica.
Próximo. Essa mulher é maravilhosa e ela deve ser exaltada várias vezes e muitas vezes. Aos 81 anos, Jane Fonda, sim, essa maravilhosa que já foi responsável por filmes maravilhosos e é uma das atrizes de Grace and Frank, foi presa. E foi presa fazendo o quê? Um protesto contra o governo dos Estados Unidos e contra as mudanças que estão acontecendo em relação ao clima, as mudanças climáticas e o aquecimento global que estava acontecendo na frente do Capitólio nos Estados Unidos. Ela já tinha falado que ia protestar todas as sextas-feiras até acontecer alguma coisa e aí eles foram lá e prenderam ela. Ou seja, o estado de exceção não está só acontecendo aqui no Brasil, mas como está acontecendo lá nos Estados Unidos também. Não é a primeira vez que ela foi presa, ela já foi presa lá na década de 70, protestando contra a guerra do Vietnã, e essa foto dela ficou super conhecida no mundo inteiro, porque na hora de tirar foto de prisioneira, ela colocou a mão pra cima e se transformou numa presa política mesmo. Foda essa mulher. Vou fazer uma pausa para fazer uma notícia que é não notícia, mas eu achei muito interessante porque depois eu achei uma thread que explica um pouco mais sobre a situação. Porque o que aconteceu foi o seguinte, tem uma pessoa famosa que chama Saulo. Esse Saulo, que não é o cantor da Bahia, é um outro Saulo. Ele teve um filho recentemente, e aí ele comprou um sapato para esse filho. Um sapatinho da Nike, pequenininho, fofinho, que quando criança tem tênis é bonitinho. E aí comprou. E aí esse tênis vem com um lacre. Vem com um lacre e é isso que dá o charme, porque são poucos tênis que são feitos com lacre e aí o charme do tênis é o lacre. Aí a babá do filho desse Saulo foi lá e cortou o lacre, porque você vê um enforca-gato dentro de um tênis, você fala, ih, esqueceram a etiqueta. Foi lá e cortou. E aí ele fez um vídeo, um stories, rindo. Ele não tava bravo com a moça nem nada, mas fez o vídeo rindo, achando a coisa mais hilária do mundo, ela não ter tido a noção de que aquele enforca-gato era uma coisa cara e que aquilo que transformava o tênis num tênis caro. A primeira notícia que eu li é que aquele tênis era 17 mil reais. Aí eu falei, quem é que compra um tênis de 17 mil reais? É feito de quê? Mas a real é que as pessoas informaram que não é 17 mil reais, que a galera tava exagerando. Aí eu vi outras pessoas falando assim, gente, é no máximo 5 mil reais. Aí também, quem é que compra um tênis de 5 mil reais pra uma criança? Assim, eu até entendo gente que compra sapato caro para adulto, porque às vezes o sapato caro é um sapato que vai durar a vida inteira. E aí eu fui investigar um pouco mais sobre o que é esse tal desse sapato Off-White. E aí eu descobri o seguinte, eu descobri o thread que tem aqui embaixo para você ler mais sobre, mas primeiro, a Nike fez uma parceria com a Off-White, a marca do Virgil Abloh, que é muito foda, inclusive foi o primeiro negro a ser responsável por uma campanha da Louis Vuitton. Até aí, bacana, né? Ela acrescenta detalhes aos tênis que já existem. No caso, o lacre, que também é chamado de enforca-gato na minha casa. Os tênis são vendidos pela própria Nike, mas aí como tem o lacre, são poucos os como chama? São poucos os pares. Mas isso daí faz com que, embora na loja os tênis sejam vendidos pelo preço normal, como é limitado, a galera vai lá, compra e depois revende por um preço absurdo. Por essa pessoa aqui que fez essa investigação, ela achou o tênis do menino sendo vendido por $91 em promoção nos Estados Unidos. Ou seja, o Saulo talvez tenha sido enganado, achando que aquilo era uma coleção, né, mas no final não era. E a galera que ficou, meu Deus, como é que a empregada teve coragem de cortar o enforca-gato? Cortou mesmo. E, inclusive, se a história inicial de que aquele tênis custava 17 mil reais fosse verdade, você imagina, é um story que mostra ali a estrutura brasileira, né? Porque você tem uma babá que provavelmente não ganha 17 mil por mês, cortando um negócio que, assim, serve pra nada, pra uma criança de meses de idade, e sendo exposta na internet como estúpida por ter feito isso, né? Enfim. Próxima notícia, e uma notícia muito bom pra quem, como eu, tava querendo muito no show do Sandy Júnior e não conseguiu o ingresso. Aparentemente, eles vão exibir um dos shows dessa tour nova
no dia de Natal. Olha só que maravilha. Um presente para todos nós. E depois vai ficar disponível na Globoplay, porque a Globoplay agora tá disponibilizando shows também. E agora a gente vai falar de gritaria, dedo no cu. Como é que é? E agora, pra falar sobre dedo no cu e gritaria, também conhecido como Glória Groove, Isa, Vanessa e Lia Clark, eu quero chamar o nosso representante das drag queens e da cultura pop do canal das Bi, Herbert Castro. Vem pra cá. Oi, babies! Tudo bom com vocês? Antes de falar de todos os clipes das drags brasileiras, não só drags, né? Porque tem ali mulheres, não são só os homens gays se vestindo de drag, não. A gente precisa falar de uma outra bicha. Uma gay. Pra quem não sabe, como o Jornal Nacional tá comemorando 50 anos, a cada sábado eles estão trazendo âncoras de outros estados pra poder apresentar o Jornal Nacional. Por lá. E aí, todo sábado tem gente diferente lá. Entendi. Nesse final de semana foi um cara do Rio Grande do Sul com uma mulher do Amapá. Isso. E aí, no dia 9 de novembro, foi anunciado que vai lá o Matheus como representante de Goiás. Porque ele é o cara que apresenta o jornal regional. Que é tipo o SPTV, só que não é o SP, que não é de São Paulo, Exatamente. né? É o de Goiânia. Exatamente. Só que a diferença é que o Matheus... É casado. não é casado, ele namora. Ele namora, inclusive, um policial militar. E os dois sempre tiram fotos juntos e tudo mais. E ele nunca escondeu o fato de que ele namora um homem, sim. Vamos então falar... Gente, como não falar disso? Já faz muito tempo que o Felipe Sassi tem dirigido os clipes de Glória Groove, de Vanessa Camargo, de Isa e também de Lia Clark. E a gente tá vendo várias coisas acontecerem e várias coisas estarem ligadas umas às outras. Então a gente encontrou uma thread do Arthur. A gente não, o Fernando encontrou essa thread no Twitter, porque eu não ando pelo Twitter. E aí eu decidi aqui tentar dar uma resumida rápida em tudo que tá acontecendo. Se eu não me engano, são 6 clipes. Pode ser que eu tenha errado esse número, mas eu acho que são 6 clipes por enquanto. Tudo começa lá no clipe de Vanessa Camargo com Lia Clark, que chama Bumbum no Ar. Esse clipe mostra elas bolando um plano para poder se vingar contra um político que é homofóbico, que é LGBTfóbico, que é machista e que tá causando na vida delas. O que acontece nesse clipe? Esse cara, que é esse político, tá lá num spa e o plano delas é se vingar deles lá. Se vingar dele lá. Elas tentam matar ele, mas não conseguem. E por isso que o clipe termina lá no hospital, que é onde elas tentam matar ele de fato e não conseguem de novo. E até são presas. Olha só. São presas e aparecem no segundo clipe, que é o clipe Coisa Boa da Glória Groove. Eu gostei muito desse clipe. Que também tá cheio de referências. O que acontece nesse clipe? A Glória Groove tá lá tentando sair de dentro da prisão e começa a arranjar aliados ali dentro. Guarda essa informação que você vai entender por que eu disse essa frase. O que acontece é que no final do clipe a gente vê que possivelmente ela vai conseguir fugir da cadeia. O terceiro clipe, é o terceiro? Já me perdi. O próximo clipe é o Yo-Yo, que ela começa entrando no carro com Isa, e Isa, que tava lá na praia, falou: garota, tu achou que eu ia te deixar aqui sozinha? Claro que não, vim te salvar. Isa disse que está na praia, e de fato ela estava, porque ela estava lá na brisa dela, que é o nome da música que ela soltou, que é maravilhosa, que inclusive é tema da novela. Tô na brisa, e nada me abala, que delícia. Maravilhosa. Estamos vendo que esse contexto onde todos esses clipes acontecem é um contexto onde as pessoas querem fazer as suas coisas, né? Querem existir da maneira que elas querem, né? E, na verdade, esses políticos aí não estão deixando. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Em Yo-Yo, a gente, inclusive, vê que uma coisa que nessa thread o Felipe Sassi, que é o diretor, falou que ninguém percebeu, essa sapatão que a gente comentou que era a Marlene Matos, que tava lá, produtorazinha lá na TV, ela apareceu em todos os clipes. Em um deles ela apareceu com a cabeça quebrada, tipo como se ela tivesse feito uma cirurgia na cabeça, porque, enfim, tem que consertar a cabeça dela. Em um deles foi fumando maconha, e por isso provavelmente ela foi presa e apareceu no clipe lá com a Glória Groove presa na cadeia. E agora ela foi solta e tá trabalhando lá com a Glória Groove. Lá na TV, na transmissão que elas fizeram, invadindo a casa das famílias brasileiras por meio da televisão. E note, lá desde o começo dos clipes, tinha um termo que era terremoto em vários itens ali, objetos de cena desses clipes. O que é terremoto? Terremoto é o que aconteceu
quando ela conseguiu soltar todas as meninas, todas as garotas, elas saíram da cadeia. E é também o nome do clipe da Lia Clark. Com a Glória Groove. Com a Glória Groove. Lia Clark tá lá, de boa, escovando seus dentes, entendeu? Trocando uma mensagem com a Vanessa, que tá lá torturando os boys num outro clipe dela, que chama Louco, que é maravilhoso. Que ela tá lá num bar e ela tá meio que seduzindo os caras pra matar todos eles. Adoro. E termina com o quê? Com uma cena de um açougue. De bois e vacas? Não. Dos boys que ela matou, provavelmente. Na vibe Rihanna. Exatamente. Voltando então pro clipe Terremoto, que é o clipe que fecha por enquanto. Porque por enquanto, né? Vai saber o que Felipe Sassi e as meninas vão aprontar daqui pra frente. Lia Clark fica desesperada quando a polícia bate na porta dela. E aí liga pra Isa. Fala, Isa, pelo amor de Deus. E a Isa fala, garota, a GG vai te salvar, hein? Calma que ela tá chegando. A polícia vai levando a Lia Clark e a Glória Groove chega com uma galera. E no meio dessa galera tem um cara que era um cara que trabalhava lá na prisão. Então, provavelmente, ele ajudou a Glória Groove a fugir e agora ele tá trabalhando junto com ela. É outro detalhe aí que o Felipe Sassi soltou. Enfim, são muitos detalhes. Você pode assistir todos os clipes de novo pra você ficar procurando coisas. Tem muito mais coisas que eu não citei aqui, mas você pode dar uma olhada na thread que vai ficar aqui embaixo pra você ficar inteirada dos detalhes. Eu amei. Gente, desde o começo me dá dor de barriga de tão incrível que são esses clipes. É isso, gente! Mas eu tenho uma coisa pra indicar também, falando dessas cantoras maravilhosas. Estreou a segunda chamada na Globo, inclusive hoje, terça-feira, que é dia dos professores, vai ter mais um episódio, especialmente vai ser mais cedo. Uhum. É a história de uma escola e professores que dão aula para jovens adultos e adultos. E uma dessas alunas é Linda Quebrada, maravilhosa, tá arrasando. É pesado, mas assim, primordial. A trilha sonora maravilhosa. Enfim, a história tá maravilhosa. A Débora Bloch tá assim... Tá arrasando. Maravilhosa. Várias então, atrizes ali. Se você não viu ainda, corre pra assistir, porque vale muito a pena. É uma série que a gente vê raramente aparecendo por aí, e tá muito boa. Gosto isso muito. aí! É isso aí. Pra fechar, não se esqueça de mandar o seu número para a nossa lista de transmissão. Com certeza. Para o número 011 99935 8285 e receba aí na sua casa uma notificação com vídeos novos que são lançados 2 vezes por semana. Olha, ele colocou a voz de vendedor da TechPix. E não é só isso. Você manda o seu nome, o seu estado, a sua cidade ou seu país. E aí você vai receber o quê? Figurinhas. E também, caso a gente for para sua cidade, você vai receber mensagens falando: estaremos aí na sua região, quem sabe um encontrinho, enfim. Não, é só pra deixar claro, a lista de transmissão mesmo, a gente não vai estar podendo responder todas as mensagens. A gente pode conversar pelo Instagram. Ou aqui pelos comentários, ou pelo Twitter, ou pelos nossos Instagrams pessoais. Você pode escolher, tem aqui embaixo todos os arrobas, entendeu? Corre atrás que a gente tá aqui pra comunicar com vocês. A gente tá no LinkedIn também. Ai, um beijo. Beijo! Esse final de semana é meu aniversário, me dê parabéns. Eu soltei IGTV falando das novelas semana passada, então corre lá pra assistir.